Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Comida de bebé. Sim, é sobre isto que vamos falar no episódio de hoje. Este assunto que gera debates intensos, dúvidas angustiantes e profundas pesquisas. E é engraçado, irónico até, pensar que muitas vezes é no mais simples que mora o segredo do sucesso. No mais simples e no que acaba por ser o que tomamos como sendo mais saudável para todos. Independentemente da idade, claro. A nossa convidada de hoje deixa isso tão claro. A Carolina Almeida, autora do projeto Comida de Bebé, entre receitas que fazem salivar. Não sei se este é bom para um podcast, mas tudo bem. Tentamos. Ok. Prova que o saudável é saboroso e não tem de ser mais caro nem mais difícil, ou seja, é para todos. A Carolina é mãe, não mostra a vida de bancada limpa. Não, nada disso. A Carolina, além de nos dar dicas de cozinha preciosas para todos e cheias de soluções para quem, por exemplo, como nós, teve de evitar o ovo durante um tempo, também nos dá dicas de vida, como não, nem sempre vai sair tudo como estava na receita ou como planeámos no início do dia. Às vezes só vai haver tempo ou vontade para um McDonald's, por exemplo. Noutras, vamos ser capazes de oferecer o mais equilibrado dos pratos. Isto é, não sei se seja um belo resumo do que é a parentalidade. É mais ou menos. No nosso caso, estaríamos bem tramados se assim fosse. Ou melhor dizendo, a Amélia estaria tramada. Vamos ser muito honestos. Não adoramos cozinhar. O André até tem jeito. Tem. Eu entro em pânico assim que penso em mais do que uma ação em simultâneo e só me ofereço para lavar a louça. Portanto, a Amélia já não teve assim muita sorte na vertente de cozinha. Imagina se isto fosse o reflexo do que somos enquanto pais no todo. E será que não é? Podemos fazer uma sondagem sobre isso, acho que as não respondam. Mas mesmo que seja, pensa assim. Nós asseguramos que ela tem, como a própria costuma dizer, uma Paula na sua vida. Sim, a Amélia é fã da cozinheira da atual escola e enquanto preparamos as marmitas do dia seguinte, está sempre a esfregar-nos na cara, com satisfação. Isto é verdade o que eu vou dizer. É. O pai e a mãe não têm uma Paula. Pronto, se não querem que o vosso filho ou a vossa filha vos esfregue estas coisas na cara, um ótimo primeiro passo pode ser seguir a comida de bebé, comprar o livro, mas se mesmo assim levarem com esta chapada de humildade, pensem que ao menos eles estão bem alimentados e felizes. Coisas boas, porque também as há, atenção. Eles percebem quando não podem exigir demasiado. A Amélia, por exemplo, adora pepino e alface. Pronto, coisas simples de confeccionar e fáceis de comprar e até baratas. É. Com a alergia ao ovo, que entretanto passou, felizmente, não é doida por bolos. E a pizza é capaz de estar no lugar da comida preferida. E melhor, eventualmente, por já ter identificado a lacuna cá em casa, adora ajudar. Atenção, isto está dito entre aspas. A fazer saladas, a temperar carne. Então quando se põe em cima do banco é uma alegria. É eu a tentar cortar um pepino enquanto a seguro. É ótimo, bastante seguro. Se calhar não tentem fazer isto lá em casa, nós damos o nosso melhor até à data, correu tudo bem. E sim, a próxima Masterchef, quiçá, vive aqui em casa. Eu gostava. Também. Eu gostava que ela fosse cozinheira, adorava. Mas, enquanto o título não é oficializado e ela não cozinha verdadeiramente, fiquem com a Carolina e com esta conversa tão bem temperada. Vamos, mais uma vez, falar sobre um tema apetecível, comida. Mas vamos falar de uma perspectiva um bocadinho diferente, porque temos connosco a Carolina Almeida, autora do projeto Comida de Bebé, que aproveitamos já para deixar a dica, por favor, passem por lá, sigam, porque se há depósito de boas ideias e de boas soluções para os mais pequenos, está na página da Carolina. Aliás, esta nossa família com uma alérgica ao ovo encontra lá muitas soluções. Querida Carolina, obrigada por esta oportunidade, bem-vinda e muito, muito obrigada. Obrigada por me terem aqui, por me darem a oportunidade também por falar um pouco sobre a alimentação infantil, que é um tema tão importante, não é? Nós sabemos. Importante e às vezes muito controverso, a verdade é essa, muito debate em Muito. torno deste Muito. tema. Uma coisa tão natural dá pano para mangas. Não tinha ideia até a minha filha começar a comer, não é? Não fazia por isso- ideia. Tudo a maternidade é um pouco controverso, mas acho que dentro de todas as controvérsias, provavelmente a alimentação pega o topo, não é? O topo 3, pelo menos, juntamente com a alimentação, claro. E pronto, E foi por isso que te lançaste nesta aventura? Foi um pouco por isso, sim. A ideia, eu comecei a perceber que não só havia
informação muito contraditória, não é? Muito desatualizada, seja em consultórios, seja nos centros de saúde, seja na internet. E esta questão, e depois eu comecei a perceber que havia muito pouca informação em português de Portugal. Muita informação em inglês, Estados Unidos, Inglaterra, muita informação no Brasil. Aliás, eu bebi toda a informação para a introdução alimentar da minha filha através de sites brasileiros e contas. Fiz um curso com uma nutricionista brasileira, na altura não havia quase nada em Portugal, fiz um workshop na Amamentos. E pronto, eu estava bastante atualizada, eu fiz o workshop na Amamentos, a minha pediatra é de lá, super atualizada, falámos muito abertamente sobre tudo. E depois eu cheguei para fazer a introdução alimentar da minha filha e a minha dificuldade era realmente o dia-a-dia, não é? Tudo bem, eu tinha as bases todas, mas depois, será que esta cenoura está no ponto ideal? Será que eu posso oferecer isto ou não posso oferecer isto? E depois, aí é que se começa a ver, quando uma pessoa começa a pesquisar, posso oferecer isto ou não posso oferecer isto, é que começa a perceber quanta informação há. E o mais interessante é que a maior parte da informação que está atualizada não tem sequer base científica. Foram coisas que foram sendo recomendadas e depois foram sendo propagadas e tornou-se uma verdade, não é? O morango, o kiwi, depois dos 12 meses, é um exemplo muito concreto, não é? Uma pessoa, eu fiz uma live com uma alergologista e ela a explicar que a maçã é muito mais alergénica do que o morango. Então, de onde é que surgiu esta questão do morango? A alergia ao morango, não é? São raros os casos, como ela disse. Portanto, e qual era a minha ideia? Tipo, eu pensei, se eu, com toda esta informação, tenho dificuldade, eu pensei em todas as outras pessoas que vivem em sítios em que só têm acesso ao centro de saúde, que não têm acesso a pediatras atualizados, que não têm o acesso ou à vontade de pesquisar informação online, porque eu vinha também de um background de investigação, embora fosse na área de economia, mas eu sei como pesquisar a informação científica e sei onde buscar a informação. E então, a ideia, como eu tinha esta experiência também de criação de conteúdo, de investigação, a minha ideia foi mais tipo, pegar em toda esta informação e tentar fazer um pouco diferente do que existia, não é? Porque vai-se a sites de informação e há esta propagação de informação, não pode oferecer isto, tem que oferecer isto assim, mas ninguém justificava. E então a minha ideia era pegar nesta informação, partilhá-la de forma simples, porque os estudos científicos, os guias são complexos, as pessoas nem toda a gente consegue lê-los e mastigar. A ideia era mastigar esta informação complexa, traduzi-la de forma simplificada. Mastigar aplica-se muito bem neste contexto. Exato, porque depois mastiga é como se fazem os animais, não? Mastiga sai uma coisinha mais resumida. Trazê-la de forma simples para ser acessível a toda a gente, gratuita sempre, obviamente, e depois baseada, ok, em fontes, ou seja, toda a minha informação tem uma fonte por trás e quando não há informação é a opinião pessoal e eu faço questão de distinguir isso. Acho que isso foi a fórmula do Comida de Bebé. Eu acho que foi uma fórmula que funcionou, bastou ver que a seguir começaram a surgir muitas outras contas, mesmo profissionais de saúde, a tentar fazer um pouco disto, e eu acho muito importante que tenha começado em Portugal finalmente a querermos também trazer informação às pessoas, para que as pessoas não tenham que, nem toda a gente sabe falar inglês, não é? Nem toda a gente tem que saber, e ainda mais quando falamos em informação que é um pouco mais complexa, não é? Nem toda a gente tem que saber, ter um nível de inglês que seja capaz e é pena. Vocabulário técnico, claro. Claro, e então a ideia da Comida Bebé foi este. Surgiu assim um bocado de forma despretensiosa, não é? Eu tipo tentei, e depois fui começando a dedicar cada vez mais tempo, a gostar cada vez me estava a fazer e entretanto surgiu a oportunidade de sair do emprego, porque pronto, nós chegamos ao acordo que eles precisavam de alguém com mais disponibilidade e eu também já queria ter mais tempo para a minha filha, então achei que podia ser uma oportunidade de me dedicar a 100% a este projeto e foi o que aconteceu a partir de outubro de 2020 e pronto, tenho-me dedicado a ele 100% desde então.
Até porque estavas aqui a falar e nós já temos aqui uma convidada que nos disse exatamente isso. Até mudando de país, a forma de alimentar é diferente. Então Muito diferente. nós estarmos a ler coisas de outros países não se enquadra se calhar connosco, não é? Não. Primeiro há a questão cultural e depois há mesmo a questão de os próprios órgãos de saúde de cada país, eles fazem recomendações diferentes. O leite de vaca é um exemplo, claro, mas há outras questões e claro que há países que estão muito atualizados e outros menos atualizados. Faz todo o Mas sentido termos pronto, uma coisa nossa, ter a comida de bebê. sim. Sim, obrigada. Pois, sim, é verdade. Nós temos, é isso, nós temos sempre referência, a maior parte dos países tem uma referência, não é? Pronto, é verdade. E Carolina, uma pergunta: quais é que dirias serem os aspectos fundamentais na garantia de uma introdução alimentar de sucesso? Eu acho que é fazer uma pesquisa, começar a pesquisar sobre a introdução alimentar com o tempo e, acima de tudo, haver uma desensitização da questão do engasgamento, ok? Para mim isto é um no-breaker em questão de introdução alimentar. O maior medo dos pais para dar outra coisa que não seja pedaços é o engasgamento, ok? Portanto, a questão primeiro nós temos que nos informar sobre os cortes, sobre a segurança da alimentação e depois criar uma vontade com esta questão do engasgamento, porque é realmente a coisa que mais limita os pais. E depois há a questão de nós não temos, eu não sei a necessidade das pessoas porem em caixas em relação nós temos, o ser humano se calhar precisa de algum tipo de estrutura que eu vou fazer assim. Eu acho que as pessoas prendem isso muito com eu faço tradicional ou faço BLW, e isto é uma discussão que existe na internet que me incomoda imenso, os métodos de introdução alimentar, fazer isto ou isto, porque não tem que ser isto ou isto, ok? O que tem que ser é respeitosa do bebê e do desenvolvimento do bebê. Quando nós pensamos desta forma, que a introdução alimentar tem que ser respeitosa do bebê, nós se calhar deixamos de olhar para um método e passamos a olhar para uma forma de alimentar, ok? O mais importante do que escolher um método é entender as fases de desenvolvimento do bebê. E é isso que eu acho que tem que começar a ser o foco. Porque o bebê, depois entras numa luta, quando se cria polos, entras numa luta de extremos, não é? Eu não consigo, eu não consigo fazer BLW, logo eu tenho que fazer sopas. Não é. Se nós pensarmos no desenvolvimento do bebê, não é correto fazer sopas. Não quer dizer que, desculpem, a pessoa que fez sopas fez algo de errado porque ela fez o que sabia na altura. Mas o correto, e quando eu digo não é correto fazer sopas, não quer dizer que não é correto oferecer purés. O único problema da sopa é que nós trituramos tudo num só alimento, ok? Então o bebê, se nós pomos o bebê no centro, quando nós oferecemos uma sopa, o bebê não está a ter a oportunidade de explorar. E a alimentação, a introdução alimentar vai além de nutrir, não é? Obviamente nós temos que garantir que as refeições e a comida é nutritiva, em termos de densidade de nutrientes e variada. Mas o bebê é uma experiência. Portanto, a melhor maneira de definir é entender toda esta questão do desenvolvimento do bebê. Porque assim eu não me prendo a só pedaço, eu posso até oferecer um puré, eu posso oferecer uma batata em pedaço e oferecer um puré ao lado para garantir que o meu bebê come também. Não há nada de errado com isso. O que é importante o bebê precisa descobrir e explorar. Ele precisa saber a que sabe uma batata doce e precisa saber que essa batata doce é muito diferente de um brócolis, ok? Seja no aspecto visual, seja no toque, seja na sensação na boca, seja no próprio sabor, ok? E isto não acontece quando só oferecemos comida triturada. E o que acontece normalmente é quando polarizamos estas coisas, a pessoa que fica na introdução alimentar tradicional depois tem muita dificuldade, porque não há informação suficiente, não há ajuda suficiente deste lado, de fazer a transição para os pedaços. E depois vemos bebés alimentados, a sopa triturada até aos 12 meses, e depois chega aos 12 meses e essa mãe vai ao centro de saúde ou vai à consulta do pediatra e diz: meu filho não está a aceitar pedaços, eu estou a ter muita dificuldade em introduzir pedaços. E o médico vai dizer: dê-lhe tempo, porque é o que acontece, a maior parte depois não se dá muita atenção às queixas dos pais. E o que acontece? Obviamente que essa criança, se não for exposta, ela vai ter dificuldades, só que o problema é que vai ser muito mais difícil introduzir pedaços e comida separada depois dos 12 meses, porque
não só porque perdeu-se uma janela de oportunidade, de mastigação, mas porque o próprio bebê já começa a movimentar-se, já não quer ficar tanto tempo na mesa, e pronto, e qualquer introdução aqui nesta fase vai ser muito mais complicada, porque começa a aparecer a neofobia alimentar, a seletividade, por aí vai. Então aqui vai ser muito mais difícil, portanto, este tipo de coisas é que é importante entender. É importante entender o desenvolvimento e entender, e baixar também um pouco as expectativas. Claro que é muito complicado. Se nós pensarmos que nós estamos moldados para este tipo de alimentação, não é? São décadas e décadas, os nossos pais faziam assim, os nossos avós faziam assim com os nossos pais, que é alimentar um bebê passivamente. Portanto, nós sabíamos exatamente o que aquele bebê estava a comer. Okay? Então, podia ser uma experiência péssima para esse bebê, mas para nós era uma situação muito segura, não é? Porque nós tínhamos controle sobre tudo, sobre o que é que ele comia, as quantidades que ele comia. Portanto, nós sabíamos que o nosso bebê, seja como for, estava nutrido. Ok? Então, agora, quando nós tiramos o controle de nós e passamos o controle para o bebê, entramos aqui numa situação em que nós somos mais vulneráveis, não é? Temos que dar esse controle ao bebê. E quando damos esse controle ao bebê, nós perdemos o controle. E aí começam as dúvidas, não é? Tipo, será que eu estou a alimentar bem? Depois a culpa materna, não é? Será que eu estou a fazer bem? Será que o meu bebê está nutrido? Aí depois acontece qualquer coisa. Ai, eu não sei se ele está a comer suficiente. Eu mesma, tipo, eu mesmo com toda a informação que tenho, tive que afastar estes pensamentos de mim, porque eu vi o Eduardo a comer no início da introdução alimentar. Ele já tinha 7, 8 meses, já, não é? E ainda comia muito pouco. Eu só comecei a ver diferença na quantidade que ele comeu lá mais perto dos 9 meses. E ali eu pensei, bem, se calhar, se eu pusesse aqui uma sopa e desse paralelamente, eu ia garantir que ele está a comer. Mas pronto, afasta-se e segue, porque realmente é dar. E hoje em dia, claro, o meu filho come de tudo. Obviamente que não é. Também há a questão de. E não come de tudo, não é? Mas come variedade. E come sozinho, e come com garfo. E as pessoas ficam, ai, come tão bem, tão pequenino. Claro, se lhe dermos a oportunidade de ele comer, ele vai comer bem, não é? Claro. E pergunto-te, Carolina, a tua percepção então é mesmo que, na verdade, a segurança consegue-se com conhecimento, como é óbvio, e também com interações com diferentes experiências, mas porque, na verdade, isto da introdução alimentar é mais do que introduzir alimentos. Como tu disseste, não é só nutrir, e também há toda uma rotina, há toda uma lógica familiar. O bebê também está, digamos assim, a absorver experiências. Claro, claro. Isto é outra coisa, não é? A imagem, se nós pensarmos na imagem do bebê comer, tipo, da nossa infância, é um bebê numa cadeira da papa, alguém a dar-lhe a alimentação, ninguém está a comer com ele, pois não. O bebê está separado. Ele comia antes da família. E é isso, nós temos que olhar para a introdução alimentar. A introdução alimentar não é um mero exercício de nutrir um bebê. É o desenvolvimento de uma relação com a comida, com as refeições, com cozinhar, e hábitos alimentares que esse bebê vai levar para a vida, não é? E se pensarmos em saúde, tipo, queixamos muito que não há literacia, os adultos comem mal, a obesidade é um problema de saúde pública, e a educação alimentar começa muito, muito cedo, não é? Começa desde o do primeiro dia. Se pensarmos, começa muito antes, porque a mãe grávida também tem um impacto importante. Recentemente tive uma conferência que falavam sobre isso. Mas pronto, este tipo de coisas, e é muito interessante. E do lado das receitas, a minha preocupação com a comida de bebê nunca foi tentar ser um local em que eu fosse dar, ou seja, há receitas para toda a gente, mas eu nunca quis me focar nas sopas e nas papas, porque eu acho que o principal objetivo da comida de bebê é realmente mostrar que qualquer comida que os pais comam, contanto que seja caseira e feita em casa, pode ser oferecida ao bebê desde os 6 meses, com os cuidados básicos, não é? Básicos que eu digo, uma lista de cuidados que tem que se ter, seja por textura, por temperos, mas a ideia é essa, é mostrar que é possível. E isso facilita muito, não é? Porque assim o bebê faz parte, o bebê prova sabores diferentes e faz parte da refeição da família, é uma construção, não é suposto. Mas é muito difícil, é um início de uma mudança, não é? Mas eu acho que já se vê resultados, felizmente. Acho que as pessoas já vão começando a ter essa preocupação mais. Carolina, aliás, tu és mãe de 2 filhos e tu lá está, que tens essa bagagem, que tens também esta visão. As 2 experiências foram muito distintas, mesmo lá está com este ponto de partida, sentiste que os desafios foram diferentes? Foram porque lá está, eu com a Madalena sentia-me informada, sentia-me empoderada,
mas eu acho que eu não tinha tanta informação, não tenho certeza que não tinha tanta informação quanto tinha com o Duarte. E, e mesmo com toda a teoria, ela está, eu tinha essa questão do medo, principalmente o medo do engasgamento foi o que acho que mais me fez, tipo, ter cuidado com a Madalena. Eu dava comida em pedaços, mas eu estava sempre na mesa com medo, não é? Sempre, qualquer coisa acontecia, eu já dava com a mão assim pronta para... Essa foi a questão. E eu tinha mais cuidado. A introdução alimentar do Duarte, tipo, também eu quis fazer a parte da documentação da introdução alimentar, foi mais planeada e eu acho que isso fez uma diferença gigante. E por isso é que eu depois quis partilhar também esse planeamento com outras pessoas, porque para mim a questão de planear e não é uma coisa de ser tipo super controlado, havia alturas em que nós mudávamos o planeamento, mas esta possibilidade de planear fez com que eu fosse capaz de introduzir muito mais coisas ao Duarte do que introduzir à Madalena, porque com a Madalena, por exemplo, eu fui descobrir, houve coisas que eu descobri, por exemplo, até eu que acho que já me alimentava muito bem com a Madalena, passei a comer coisas que não comia antes, mas com o Duarte, tipo, eu tive mesmo cuidado de introduzir coisas que não faziam parte da nossa alimentação, porque eu sabia da importância de, de introduzir alimentos diferentes, texturas diferentes e até, pronto, é um hábito também. Esta questão de ter o cuidado de introduzir novo, mas eu digo isto muitas vezes e é verdade, a introdução alimentar, na maioria, provavelmente 100% das pessoas, em alguns casos mais do que outros, mas em 100% das pessoas, a introdução alimentar de um bebê é a introdução alimentar da família também, porque a maior parte de nós não come de tudo, ok? E então, e muitos de nós comem coisas que se calhar podia tentar retirar da alimentação ou consumir com menos frequência. Portanto, é uma reeducação alimentar para a família, é uma oportunidade fantástica de reeducação alimentar, de introdução de novos alimentos. Eu descobri a beterraba com a Madalena, por exemplo, eu odiava a beterraba, eu descobri a beterraba com a Madalena. E hoje em dia há beterraba com muita frequência cá em casa, só não comem sumos, continuo a odiar sumos com beterraba. Os vegetais para mim são no prato, mas adoro beterraba e é uma coisa que até a Madalena começar a comer, eu não comia, porque ela gostou tanto de beterraba as primeiras vezes que eu introduzi, que eu passei a comprar, a fazer muita beterraba em casa e eu passei a comer. Outra coisa é pimentos também, eu não conseguia comer pimentos e passei a comer pimentos com ela. E o Duarte foi a rúcula. Eu, E a eu admito selga bem também. a beterraba também. Aqui é a beterraba. Ah, Aqui é time beterraba também. Aconteceu-me pois, o mesmo. epá, adoro. Picos de beterraba então, ou beterraba cozida só com azeite e isso. Carolina, Mas é, nós costumamos ouvir muito aquela frase também dos nossos pais, dos nossos avós, com a comida não se brinca. E concordas com isto ou achas que eles precisam de brincar com a comida para depois começarem a comer sozinhos e a desenvolver este lado mais com a comida? não, eu sou totalmente contra. Eu acho que brinca-se com a comida se a criança quiser brincar com a comida. Eu acho que qualquer oportunidade da criança ter contato com a comida é válida. Okay? A não ser que a minha filha, obviamente, esteja a tentar agarrar a comida com os dedos dos pés e levar à boca, não é? Quer dizer, eu acho que qualquer brincadeira com a comida é válida. E eu gosto muito de fazer bonecos com a comida. Eu não sou aquela mestra de lancheiras lindas e coisas, bonecos assim super elaborados, mas eu gosto de fazer coisas com a Madalena porque é uma oportunidade fantástica até de introduzir alimentos que ela ou já não come há muito tempo ou come. Portanto, eu acho que esse conceito também da criança à mesa também tem que ser repensado, não é? Uma criança não é feita para estar sentada à mesa, como nós. A comida, a refeição para nós é um evento social, não é? Nós sentamos em família, nós conversamos com o nosso cônjuge, ou com os pais e temos conversas sobre o que se passou, ou o que vamos fazer, ou com os amigos, bebemos um copo. A criança está ali, tipo, está a comer e ela precisa, a criança precisa de movimento, ok? E há esta questão do movimento, portanto, a única coisa que eu acho é que uma criança não pode nunca fazer na mesa é comer com distração. Se a brincadeira envolver a comida, tudo bem. Distração, não. Distrair a criança para comer é que é a única, é o grande não da alimentação, porque aí ela não está focada naquilo que ela está a fazer. Agora, se ela quiser fazer uma torre de cenouras e depois comer, ou fazer uma caça das ervilhas, fazer no colgar com as ervilhas, por favor, se isso significa um passo dela se sentir mais à vontade a fazer ervilhas no prato e eventualmente comer ervilhas, acho fantástico. Aliás, a Madalena voltou a aceitar brócolos e ervilhas a brincar.
com ambos. Vou aproveitar uma deixa que deixaste nesta tua resposta que estava relacionada com o aceitar o movimento da criança, porque eu lembro de uma publicação que foi uma das que eu guardei na minha memória sobre a Madalena um dia não estar muito virada naquele momento para comer e tu teres sentido que ela teria qualquer coisa para fazer ali pendente, uma brincadeira qualquer, que ela foi tratar do assunto, voltou e quando voltou comeu. Muitas vezes nós temos de aceitar que aquilo que tu dizes, que tu já disseste, que realmente não temos um bebé passivo, temos um bebé que ou apetece ou não apetece, ou naquele momento, tal como nós, tem uma preocupação qualquer e não está virado para comer naquele momento, mas passado um bocadinho já pode estar tudo ok. Temos de realmente começar também a mudar um bocadinho o chip para que tudo corra melhor neste sentido. Sim, sem dúvida, porque temos que entender que, lá está, o bebê é um ser de movimento, é um ser de descoberta, não é? Quer dizer, imagina que tudo à tua volta é novidade, tudo à tua volta é passível de ser explorado. É óbvio que ficar numa cadeira 15, 20 minutos é impossível. Eu uma vez fiz um paralelo com um safari, a ideia de uma pessoa estar a comer num safari e estarem a vir as girafas, não é? E há aquela possibilidade de ver girafas, eu nunca vi girafas na minha vida, ok? Mas as girafas vão passar agora. Imaginem se alguém me diga, lamento, tipo, ou acabas de comer tudo, ou então não sais, ou estamos aqui, tipo, a refeição só acaba daqui a 15 minutos, e eu vou perder as girafas. Então eu acho que a sensação dos miúdos é esta, tipo, é estar constantemente num safari, não é? Nunca viram nada, tipo, e eles precisam de se mexer. Portanto, eu já tirei, para o meu arrependimento, mas eu não vou voltar atrás, eu tirei o adaptador já do Duarte. E isso dá muito mais trabalho. O meu irmão disse uma coisa, eu não tinha filhos ainda, ele já tinha o primeiro, e ele disse uma coisa muito engraçada, que é a independência dá trabalho. E dá, porque se nós quisermos criar, é muito mais fácil criar, tipo, um ser, tipo, sob uma autoridade, não é? Tu ficas sentado, tu não te mexes, tu comes isto e só sais quando eu acabar. Claro, eu agora tirei o adaptador da cadeira do Duarte e eu tenho que estar, tipo, 1000 vezes a puxá-lo para baixo, a dizer, Duarte, não, na cadeira estás sentado, não sei o quê, e ele sai, ele sobe, ele vem para o colo, blá, blá. Isto dá muito trabalho, é verdade. Eu tê-lo ali na cadeira daria menos trabalho, mas é necessário. Portanto, ele tem a liberdade de sair e de voltar, e se não quiserem comer na mesa, nós podemos fazer um piquenique no chão, também está tudo ok. A única coisa para mim não é ok é eu pôr-lhe um telemóvel para poder fazer com que ele fique na mesa, porque essa alternativa não é melhor do que deixá-lo sair, percebes? Ou então obrigá-lo a ficar contra a vontade dele, porque lá está. Estamos a pensar numa relação, a relação com as refeições, com a alimentação. Se a mesa for um sítio de guerra, esta criança depois, e até adulto, não vai gostar de estar à mesa, não é? Não vai gostar de estar a comer. Então, todas estas coisas são importantes, não é? Realmente quase redefinir toda a ideia do que é uma criança, não é? Há um bebê à mesa, o que é que significa? Completamente. Carolina, nós somos aqueles pais que pensam todas as refeições ao domingo, até porque, para ter tudo, caixinhas no frigorífico, arrumadinho, todas Sim. as refeições pensadas, até porque nos dá mais jeito durante a semana. E eu sei que houve uma publicação, um desabafo que fizeste e que nos alerta para sermos tolerantes connosco, porque nem sempre vai dar para garantir aquele jantar espetacular que eles merecem. Há dias em que se calhar temos que nos permitir a não ser perfeitos. Essa é a pergunta que eu faço. Achas isso? Que às vezes podemos ser um bocadinho mais livres? Sem dúvida. Quando me perguntaram sobre a maior diferença da introdução alimentar, eu pensei sempre na Madalena versus o Duarte, e realmente acho que a maior diferença foi mesmo essa. É libertar-me um pouco desta pressão de ter que fazer tudo bem. Percebem? Isto foi a maior diferença que eu tenho que eu levo entre a Madalena e o Duarte, é mesmo isto, porque é impossível. Nós fazemos o nosso melhor dentro daquilo que é a nossa realidade. Por isso é que eu tenho muita dificuldade também em entender pessoas que querem vender a sua realidade, porque nenhuma realidade é igual à outra. E nós temos que ser um pouco. Não serve de nada a culpa de termos que dar alguma coisa processada aos nossos filhos. Se percebem? É comida, ok? Eu luto muito pela educação alimentar no sentido em que empoderar as pessoas com a informação, de entender, de saber fazer escolhas. Isso não significa
que em algum momento nós não tenhamos que recorrer a qualquer coisa que não seja melhor, não seja boa, percebem? A minha filha foi ao McDonald's pela primeira vez, ainda não tinha 4 anos. O meu sogro, nesse dia, nós tínhamos cancelado as nossas férias, tínhamos saído das férias, tínhamos acabado de ir de férias e voltamos no dia seguinte, porque o meu sogro teve uma infecção generalizada e ele entrou em coma e nós voltamos para Lisboa a achar que íamos enterrar o meu sogro. E nesse dia, eu só queria, tipo, desligar a minha cabeça e queria que a minha filha saísse um pouco do furacão que tinha sido os últimos dias. E ela, o avô que ela tanto gosta, tinha desaparecido da vida dela e ela não estava a entender. Eu só queria que ela estivesse feliz e distraída e eu mesmo pudesse descansar. E aquela refeição no McDonald's fez exatamente isso. Porque tivemos ali 1 hora, que ela esteve sempre a brincar com o brinquedo que eles têm do Happy Meal, comeu o hambúrguer dela, comeu as batatas, não comeu as batatas todas, nem o hambúrguer todo, não foi nada do outro mundo, não foi uma coisa de, ai meu Deus, tipo, ah, é uma boa refeição. Não é, mas era a refeição que eu conseguia lhe dar naquele momento, entendem? Eu acho que é muito importante entendermos isto. Se me disserem assim, olha, eu sou do McDonald's à minha filha, então se calhar, pronto, também há que se entender que nem sempre nem nunca, é para os dois lados, não é? Não quer dizer, tipo, nós não devemos fazer dos maus hábitos hábitos, continuam a ser exceções, mas nós temos que nos permitir essas exceções. Eu também já fui essa pessoa que fazia tudo ao domingo, porque era o que encaixava na minha realidade quando eu trabalhava num escritório, e hoje em dia a minha realidade não me permite que seja assim, e eu faço mais ao longo do dia, porque como eu estou em casa eu consigo fazer durante a semana, e depois eu uso o fim de semana também para passar mais tempo com o meu marido e fazer outras coisas. Ou trabalhar até ao fim de semana, porque como o meu marido está em casa, eu trabalho muito ao fim de semana. Eu faço muitas gravações e faço muita coisa ao fim de semana que é, ele fica com os miúdos e eu consigo trabalhar. Portanto, a minha realidade agora é outra e faz sentido. E é mesmo assim. Eu acho que não adianta, tipo, eu fico muito preocupada. Eu, se calhar, eu também, é uma aprendizagem, não é? Eu aprendi muito ao longo destes 2 anos com as pessoas também que me seguem, ok? Com quem eu falo muito. Porque também, se calhar, no início eu também tentava ver, eu ainda era essa pessoa, como a Madalena, que tinha que fazer tudo, e se não fosse tudo de raiz, eu tinha o congelador cheio de coisas para SOS, tipo, ela nunca tocaria em nada, meu Deus. E aqui o Duartinho, coitadinho, já comeu coisas com açúcar e tudo, porque é a vida, estão a ver? Ainda no outro dia falei sobre isso, eu não me lembro o que é que ele comeu, mas ele comeu qualquer coisa. os cereais. Eu estava de cama com gastrite, gastroenterite, e ele comeu Cheerios. Percebem? E o que é que eu vou fazer? É assim, e Mais eu uma vez, quando o comecei a equilíbrio página. aqui faz toda a diferença. Sim, e eu estou a dar casos muito extremos em relação a mim, mas eu nem preciso ir assim tão extrema. No outro dia estávamos no café e estávamos a Madalena e eu estávamos a comer um croissant e ele quis um croissant e eu vou fazer, tipo, percebem? Eu dei-lhe um pedaço do meu croissant e pronto, é só um croissant. E no outro dia acho que falei também de um bolo. Ele pediu, começou a comer o bolo e eu não lhe tirei da mão e deixei que ele comesse, porque esse bolo, ou seja, esse bolo ou esse croissant não são parte da realidade dele. Naquele momento, se calhar, tipo, eu queria tomar eu estava no café com a minha filha e com ele, e eu queria tomar um pequeno almoço, o lanche descansada. Era um momento prazeroso para ela, porque ela adora ir comer os croissants. E pronto, e se fôssemos lidar com a birra do Duarte, não ia ser prazeroso para ela. Então ele comeu o croissant e pronto, estão a perceber? É mesmo assim, não vale a pena. Percebemos porque até é o nosso sonho, a Amélia deixar de ser alérgica ao ovo para podermos passar-lhe coisas para a mão sem pensar 2 vezes. Por isso percebemos perfeitamente esse sentimento de quero muito isso. Eu imagino o horror que é, porque eu tive próxima de uma alergia agora, porque a Madalena tem um amigo agora na turma que é alérgico ao amendoim. E eu fiz um bolo, quando ela fez anos, eu tive todo o cuidado de fazer um bolo que não tivesse alergénicos. Mas depois eu chego lá e ela diz assim, a professora, mas confirmaste que a farinha diz lá que é livre de amendoim, e o chocolate e não sei o quê, não tem vestígios? E eu disse, pois, não sei. E eu fico a pensar, nada tinha amendoim, mas podia ter vestígios e para ele era o suficiente. Percebe? Eu fico-me a sentir Não é super mal, verdade. porque toda a gente a comer o bolo.
menos ele, coitadinho, mas pronto. A Amélia normalmente vai comer uma bolachinha, vai para a entrada Ela comer uma é uma bolachinha de água e Madalena, sal. coitadinha, uma Madalena que ele já sabe, mas são crianças muito, muito, muito responsáveis, não é? Mas Carolina, aproveito aquilo que tu também acabaste de referir, muito essa ideia de temos de aceitar que as vidas são diferentes, as pessoas são diferentes. Isto de estar a arrumar tudo em caixinhas como nós arrumamos ao domingo a comida não é aplicável à vida, digamos assim. E a pergunta que eu te fazia tem muito a ver também com a nossa realidade. Nós tínhamos muito medo quando chegou a Amélia, o que é que nós vamos cozinhar para ela, porque nós odiamos cozinhar. Odiamos no sentido de nem nos sentimos bons a cozinhar. Nós tínhamos muito Sim. medo. Nós só pensamos assim, ela vai odiar, ela vai deitar tudo fora, pronto, vai ser a julgadora. Eles são de qualquer prato. maneira, quer cozinhem bem, quer não se preocupem. E Carolina, aqui a pergunta é quase, o que é que tu dirias se alguém do outro lado estiver prestes a ter um bebé e também tiveste a sensação de eu sou péssimo na cozinha, o que é que se pode dizer a estas pessoas? Isto também é uma descoberta e quando estamos a cozinhar para um filho, algo também surge, deixa-me cá tentar explorar, fazer diferente e pôr mais amor ainda naquilo. Sim, primeiro é relaxar e pensar que o bebê tem um paladar quase em branco, é uma tela em branco, não é? Quer dizer, ele não vai estar a julgar a qualidade da tua comida. É só um brócolis cozido. O ideal até o início da introdução alimentar é mesmo tentar ser o mais simples possível. Isso é uma coisa que eu no meu curso de introdução alimentar faço e tenho muito cuidado de passar isso às pessoas, o início deve ser simples, nós devemos evitar coisas até manipular muito os alimentos, ou seja, oferecer hambúrgueres com tudo, porque o bebê tem que conhecer as coisas separadamente. Portanto, há esta questão, que ele também, e depois lá está, tipo, é muito importante os pais entenderem que a própria introdução alimentar deve ser uma experiência em família, não é? E se a família não gosta de cozinhar, é um bom momento para tentar, se calhar, começar a fazer isso, porque senão vão estar sempre dependentes de comida pronta, não é? Aqueles boiões, e é uma má experiência para os pais, mas é uma má experiência para as crianças também, não é? E lá está, a tentar descobrir coisas novas. Eu acho que a cozinha, o problema da cozinha é que a cozinha vem muito da experiência que nós temos, não é? Se nós crescemos eu cresci numa família em que a minha mãe sempre cozinhou e sempre gostou de cozinhar e sempre cozinhou muito bem. Tanto que os 3 filhos estão ligados à cozinha, não é? Nós crescemos a cozinhar com ela também, a lamber as pátulas de bolo, e sempre foi, a minha casa sempre foi assim, já era na casa da mãe dela, portanto, sempre fomos assim, a demonstração de amor é feita através da comida, daquele bolo especial que a minha mãe fazia todas as sextas para termos no pequeno almoço de sábado e domingo, é naquela comida especial que a avó faz e que pergunta antecipadamente e para saber o que é que a minha avó até hoje, quando eu vou lá, pergunta-me o que é que eu quero comer, ver? Portanto, há muito esta relação afetiva e há muito esta coisa da experiência, por isso é que eu digo sempre que é muito bom trazer as crianças para a cozinha também, porque, portanto, quem cresce assim, já cresce tipo com outro gosto pela comida, porque é um hábito, não é? Agora, uma pessoa que cresce sem qualquer contacto com a cozinha ou com a comida, dificilmente vai ter tipo, vontade ou gosto por estar a cozinhar, não é? Portanto, se calhar pode ser adquirido, mas é muito mais difícil. Eu acho que pode mesmo ser adquirido, mas é muito mais difícil. Isso mostra só como é que a realidade não se podem comparar duas realidades, porque nós temos que voltar muito atrás para tentar entender porque é que algumas pessoas conseguem pensar uma emenda de refeições na perfeição e planear tudo, porque de outra que não tem essa capacidade, porque não teve o hábito, entendem? Então é muito complicado mesmo pensarmos que conseguimos replicar experiências, porque não dá. E então eu acho que a melhor forma de aprender a cozinhar é tentar. E tentar. Nós temos procurado fazer isso, é trazer a Amélia para a cozinha até para ela perceber até quase o circuito. Olha, estamos a cozinhar para ti, então lavas tu os brócolos, ou lavas tu, então mas isso faz todo sentido. Pode lavar os brócolos, pode começar a cortar algumas coisas e isto é uma forma de vocês também se calhar conseguirem quebrar um pouco este ciclo de, pronto, provavelmente os vossos pais se calhar também não gostavam assim muito de cozinhar ou não vos traziam muito
É para a verdade. mesa, Era uma experiência da para mãe a e do pai, cozinha, não é? nós não entrávamos, exato. Eu vejo pelo meu marido realmente, tipo, pô-lo numa cozinha é a pior coisa que lhe podem fazer. Mas se nós voltarmos atrás, acontece o mesmo com a mãe dele e com a mãe da mãe, percebem? O meu sogro até gosta de cozinhar, mas cozinha muito esporadicamente, ao fim de semana, e então há esta coisa, mas na minha casa era o contrário, tanto o meu pai como a minha mãe gostam de cozinhar, a minha mãe sempre deu muito importância, o pequeno almoço é um exemplo é um exemplo muito claro. Normalmente as pessoas que não gostam de comer pequeno almoço ou não sentam à mesa vêm de famílias que também não tinham o hábito de sentar à mesa e comer pequeno almoço. Lá em casa, o pequeno almoço, a minha mãe sempre disse que o pequeno almoço é a refeição mais importante. E sentávamos todos à mesa e era sempre uma refeição muito completa e tinha de tudo. E lá está, ela tinha sempre variedade, tinha sempre fruta, pão, ou seja o que for, ou cereais, mas tinha sempre variedade, e ovos. E era uma obrigação, tínhamos que sentar à mesa, comer com calma, acordávamos com tempo de manhã, para comer sempre um pequeno almoço com calma. E eu realmente dou muita importância, eu não consigo não comer pequeno almoço. Já o meu marido é uma pessoa que come pequeno almoço na bancada da cozinha em pé, não é? E é mesmo uma questão de hábito. Ele agora come sentado, porque eu comecei a insistir também que tínhamos que fazê-lo, principalmente por causa dos miúdos. Lá está, para não dar exemplo, como é que eu posso exigir que os meus filhos queiram estar na mesa do pequeno almoço a comer o pequeno almoço se o pai está em pé a comer o pequeno almoço à pressa enquanto olha para o telemóvel na bancada da cozinha? Eu não posso exigir isso. E normalmente o que acontece é exatamente isto. Nós exigimos dos miúdos aquilo que nem nós fazemos. Completamente. Carolina, calhou-me a mim ter que fechar esta nossa conversa, que está tão boa, e eu queria acabar quase com um desafio. Eh, uma receita para hoje, para o jantar, para uma família, para que todos possam comer a mesma coisa. Diria pataniscas para pôr mais vegetais no prato, ser um prato mais colorido. Pataniscas de beterraba e cenoura, que são muito fáceis de fazer e que podem ser congeladas já prontas, para depois um SOS, lá está. Eu quando faço estas pataniscas faço sempre algumas a mais e congelo em doses individuais só para ter um almoço ou um lanche pronto para o Duarte, eu sempre fiz isso com a Madalena. Pataniscas, arroz com feijão, um bocado de molho de tomate e feijão. As leguminosas são muito importantes, nós normalmente em Portugal comemos leguminosas com menos frequência do que devíamos. E depois eu ponho sempre um verde no prato, portanto, porque o verde é tendencialmente rejeitado por crianças, não é? Portanto, eu poria, se uma coisa simples, uma salada de alface, ou uns espinafres salteados, ou um brócolis cozido a vapor. E pronto, tem uma refeição completa. E não se esqueçam depois de pôr uma fruta que seja fonte de vitamina C, se bem que o arroz, o arroz tem tomate, e podem pôr um pouco de pimento, que é vitamina C, mas inclui uma fruta tipo laranja, e tem uma refeição completa, vegetariana, cheia de vegetais, e que ainda sobra alguma coisa que vocês podem usar depois para o SOS. E que aí só difere basicamente o tipo de corte e eventualmente uma cozedura diferente, ou claramente aí já nem Não é nem preciso nada. mudança. Esta refeição especificamente eu pensei exatamente que não precisa, porque a patanisca não precisa. A única coisa que precisam fazer é depois, se for um bebê que ainda não faz a pinça fina, corta-se só ao meio e dá-se uma metade. Se for um bebê que já faz a pinça fina em pedaços pequenos, a única coisa que o outro tem que ser esmagado até aos 12 meses, assim como a leguminosa, o feijão, e depois o brócolis, ou é o florete inteiro. A alface também pode ser oferecida desde os 6 meses, picada a partir dos 9, ou uma folha, só para. Lá está, isto é outra coisa. Ele não vai um bebê de 6 meses não vai consumir a folha de alface que vocês derem, não é? Mas ele vai tocar, ele vai sentir a sensação da alface na boca, vai sentir o gosto, e isto é importante. Portanto, se nós fazemos uma salada de alface para nós servimos ao bebê a alface, ou meia folha cortada na vertical, com o bebê de 6 meses conseguir um bocadinho do tal, só para o bebê conseguir agarrar e levar à boca. Se já fizer a pinça fina, podemos picar a alface para ele poder agarrar. Mas a alface é um exemplo muito claro de uma coisa que a maior parte das pessoas nunca pensaria em dar a um bebê com menos de 12 meses, porque acha que não faz sentido. E mesmo que o bebê não coma muito, faz sentido incluir a alface no prato dele, simplesmente porque nós estamos a comer e porque ele pode explorar uma alface sem que consuma muita alface. Portanto, é isso. Carolina, acho que terminamos da melhor forma possível, Sim, eu terminamos fiquei com com uma fome. dica. Uma dica para o jantar. Nós ainda não almoçámos,
que se calhar a Carolina também não, por isso vamos com muito apetite, mas só para te dizer mais uma vez, obrigada por nos teres concedido esta oportunidade, mas também obrigada pelo que fazes, porque é uma forma de até nós, eu e o André, que não temos esta relação tão amigável como tu disseste, tão histórica com a cozinha, vermos piada e trazermos a nossa filha para a bancada e tentar mudar um bocadinho este círculo. Por isso, muito, muito obrigada, Carolina. Obrigada eu pela oportunidade. Beijinhos. Um beijinho à Amélia. Obrigado. Até que ficámos com vontade de cozinhar, acreditam? Não prometemos é que saia exatamente igual ao que a Carolina consegue. Claro, mas no resumo, obrigado, Carolina. Que conversa boa e que bom é sabermos que contamos com projetos como a comida de bebê, onde o lanche pode ser uma coisa mais divertida, diferente e diversificada. Entre medos, dúvidas, muito, muito diferentes, o objetivo é sempre o mesmo, garantir que a felicidade também está nos momentos à mesa. E eu assumo que tinha muito medo de não conseguir garantir isto, por gostar tão pouco de cozinhar e sentir que sou tão pouco inspirada entre tachos e panelas. Mas nós gostamos pouco de cozinhar, mas muito de comer, e se calhar na balança fica bem equilibrado. Confessamos a nossa admiração por todas aquelas pessoas que nos dizem que fizeram um prato maravilhoso a olho e com base no QB, sabem? Olhem, nós a olho, só mesmo este podcast, e como podem ver é uma... Enfim, não vou dizer as neiras. Não digas, porque temos os nossos convidados que salvam isto. São um bom tempero. Verdade, tens toda a razão. Mas pronto, isto é o que de melhor temos para vos servir. E podem, como é óbvio, reparem, ver o cardápio completo nas plataformas habituais. Perceberam este gancho? É a especialidade do André, a piadola. Deixem ver se consigo acompanhar o trocadilho. Vamos lá. Valha-nos a qualidade, como disse, dos ingredientes, dos temperos, ou seja, dos convidados que trazemos. Porque estes dois, de mestres da culinária, têm pouco. E de pais, já sabem, por muito tempo que passem no forno, serão sempre pais à experiência.